Olá, seja bem-vindo a uma das aulas mais esperadas deste curso. O tema desta aula é fórmulas e funções. Esta aula vai dar continuidade à aula 3 e vamos analisar duas formas distintas de conseguir obter a classificação total do trabalho realizado por cada aluno. A primeira forma será através de uma fórmula e a segunda forma através de uma função. Por isso, começamos já por fazer esta distinção. No Microsoft Excel, uma fórmula e uma função são conceitos relacionados, mas com diferenças. Uma fórmula é uma expressão personalizada e definida por cada utilizador para realizar os seus cálculos. Já uma função é uma fórmula pré-existente disponibilizada pelo Excel. A função permite realizar cálculos ou tarefas específicas de forma mais eficiente e automatizada. Registre-se que o Excel disponibiliza muitas funções para atender a diferentes necessidades de cálculo e análise de dados. Esta é a primeira aula do curso na qual vai ser abordada esta temática. Antes de avançar, partilho os resultados de uma breve pesquisa que realizei no Google. Com os resultados obtidos na pesquisa, irá perceber a relevância desta temática. Durante a pesquisa, constatei que muitos utilizadores chamam fórmulas às funções, o que não é totalmente correto, devido à explicação que dei anteriormente. De seguida, observe por si mesmo que utilizar a palavra fórmula e função faz uma grande diferença ao nível dos resultados obtidos. Quero com isto dizer que, por vezes, existe a necessidade de adaptar a linguagem àquilo que é a linguagem menos técnica e que todos entendem. Dito isto, verifique por si mesmo que o número de resultados obtidos para a pesquisa da mesma expressão, mudando apenas uma palavra, resulta num número muito diferente de resultados obtidos. Com este número de resultados conseguimos perceber a importância desta temática. São muitas as pesquisas efetuadas relativamente a quais são as fórmulas mais usadas no Excel. Na tabela abaixo, pode verificar as diferenças entre uma fórmula e uma função. A fórmula é uma expressão personalizada que permite efetuar cálculos. Ao utilizar as fórmulas, cada pessoa define a expressão pretendida, baseando-se em referências de células, operadores, constantes e funções. As fórmulas começam sempre pelo sinal de igual. Já uma função é uma fórmula pré-existente disponibilizada pelo Excel, que permite realizar cálculos ou tarefas específicas de uma forma mais eficiente e automatizada. O Excel disponibiliza centenas de funções, as quais são distribuídas por categorias. As funções são identificadas por um nome. De seguida, vou mostrar as diferentes categorias de funções que pode encontrar no Excel, e dentro destas categorias pode encontrar várias funções para realizar diferentes ações, quer de cálculo, quer de análise de dados. Assim, existem funções da categoria financeiras, lógica, texto, data e hora, consulta e referência, estatística, engenharia, cubo, informações, compatibilidade e web. Outro aspecto importante é saber que, para efetuar cálculos e análise de dados, necessitamos conhecer os operadores aritméticos e os operadores de comparação. Assim, passo a explicar cada um deles antes de os aplicarmos na prática. Quanto aos operadores aritméticos, são os seguintes: adição, subtração, multiplicação, divisão, percentagem e exponenciação. Quanto aos operadores de comparação, existem igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Durante as aulas de curso, vamos poder utilizar os diferentes operadores. O importante é entender neste momento que existem operadores aritméticos e operadores de comparação. Na aula de hoje vamos trabalhar especificamente com a função soma e também com uma fórmula para adicionar valores. Destaco também que durante a aula vou causar um erro típico associado à soma ou à adição de valores, para que possa saber a razão pela qual a soma não funciona em alguns casos, ou a razão pela qual por vezes não se conseguir obter o total da adição de alguns valores. Como pode constatar, esta aula é repleta de conteúdo relevante, pelo que se estiver a gostar, dê um like, comente e subscreva o canal. Vamos passar à parte prática. Aceda à descrição abaixo e faça o download do ficheiro grelha aula 4 ou construa a sua própria grelha. Mas atenção, deve ser semelhante àquela que agora vou mostrar,
para ser mais fácil perceber o que vou fazer. O que vou referir neste momento é importante. Esta folha de cálculo contém dados relativos a 4 estudantes, mas podiam ser muitos mais, tal como acontece normalmente. Sempre que produzir uma folha de cálculo, pense bem na sua organização, para possibilitar uma melhor análise de dados. A fórmula e função que vamos utilizar nesta aula pode ser aplicada tanto no contexto da educação, como também noutros contextos, por exemplo, ao nível da contabilidade, finanças pessoais, rendimentos, poupança e investimentos. Os cenários de aplicação são imensos. Por essa razão, sugiro que veja e reveja as aulas do curso, porque possibilitam realizar um estudo em casa ao seu ritmo. Feita esta observação, vamos continuar. Começamos por utilizar uma fórmula, ou seja, nós próprios vamos fazer um cálculo, sem recorrer a funções pré-existentes no Excel. Selecionamos a célula G5. Esta célula vai exibir o valor calculado e, por isso, receber a respectiva fórmula que permite calcular o total das cotações atribuídas a cada pergunta. Assim, ao adicionarmos os valores que constam nas células C5, D5, E5 e F5, vamos obter um total de 100 pontos. Aqui saliento o seguinte: as fórmulas começam sempre com um sinal. Este sinal é o sinal de igual, razão pela qual temos de introduzir este operador de comparação. Caso não saiba onde encontrar este operador de comparação, saiba que no teclado, com o idioma português de Portugal, o sinal de igual está sobre a tecla que contém o número 0. Colocado o operador, para iniciar a fórmula, prosseguimos e indicamos as referências das células que contêm os valores que pretendemos somar, isto é, C5 mais D5 mais E5 mais F5. Após todas as células estarem referenciadas, basta pressionar a tecla Enter no teclado. Um erro que acontece muitas vezes é, em vez de carregarmos na tecla Enter, clicamos em alguma outra célula, alterando assim a formulação pretendida e tornando-se esta fórmula errada. Lembre-se que quando finalizar uma fórmula ou uma função, deve sempre pressionar a tecla Enter no teclado. Como pode constatar, o cálculo foi efetuado com sucesso. Altere agora o valor da célula C5 para 20 pontos e observe que o valor vai ser recalculado e o total obtido passará a ser 110 pontos, o que está incorreto, uma vez que pretendemos uma cotação para 100 pontos. Volte a introduzir na célula C5 o valor de 10 pontos. Vamos fazer um novo cálculo. Posicionamos o cursor na célula pretendida, isto é, aquela que vai receber a fórmula e retornar o valor calculado, e depois colocamos o operador para iniciar a fórmula, isto é, o sinal de igual. Indicamos as referências das células que contêm os valores que pretendemos somar. C6 mais D6 mais S6 mais F6. Por último, clicamos na tecla Enter do teclado. Proceder desta forma é viável para poucos alunos, mas caso tenha muitos alunos, existe uma necessidade de colocar a informática a trabalhar para nós. Assim, após efetuar o primeiro cálculo, basta ativar a célula na qual foi efetuado o cálculo e depois posicionar o cursor neste local. Surgirá um cursor com este aspecto. E quando tal acontecer, basta pressionar permanentemente a tecla esquerda do rato e arrastá-lo até à última célula para a qual necessitamos de efetuar o cálculo. Depois, soltamos o rato. Verifique que o cálculo foi efetuado para as restantes células. Penso que percebeu bem a diferença em termos de tempo de optar por fazer o cálculo célula a célula ou através de arrastamento. Para verificar se a fórmula foi aplicada corretamente a todas as células, fazemos o seguinte. Selecionamos a célula que contém a fórmula que foi inserida e observamos o conteúdo que surge na barra de fórmulas. Se as células referenciadas estiverem corretas, continuamos a verificar as restantes fórmulas, selecionando e observando cada uma delas. Se entendeu a minha explicação até agora, peço que dê um like, comente, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. O que apresento neste e noutros vídeos são horas de trabalho, de pesquisa, preparação, gravação e edição.
concentradas em poucos minutos para que possa utilizar o Excel eficazmente. Antes de continuar e de mostrar como utilizar uma função, temos que eliminar o conteúdo das células, isto é, os dados que se encontram no intervalo de células G5, G9. Para efetuar esta ação, selecionamos as células e, posteriormente, clicamos na tecla Delete. Eliminado o conteúdo, vamos utilizar uma função, mais especificamente a função soma. Ao utilizarmos uma função, os cálculos tornam-se mais fáceis de realizar e ainda se evitam erros. Selecionamos novamente somente a célula G5, uma vez que é esta que vai receber os dados a calcular. Depois acedemos ao separador Fórmulas, expandimos a categoria Matemática e Trigonometria, procuramos a função soma e agora basta indicar o intervalo de células que se pretende somar. Neste caso, será C5, F5. Feito isto, basta pressionar o botão OK. Este método é bastante simples. Agora basta aplicar esta função às restantes células. Recapitulando, após fazer o primeiro cálculo, basta ativar a célula na qual foi efetuado o cálculo e depois posicionar o cursor neste local. Aparecerá um cursor como este e quando tal acontecer, basta pressionar permanentemente a tecla esquerda do rato e arrastar até à última célula para a qual necessitamos de efetuar o cálculo. Depois, soltamos o rato. Estamos mesmo a chegar ao final desta aula e espero que esteja a gostar. Como referi no início da aula, falta provocar um erro para que a função soma não funcione. Vamos a isso. Vamos apagar as cotações referentes ao João. Depois, formatamos o intervalo de células C9, F9 com a categoria texto. Para isso, acedemos ao separador base e expandimos estas opções de formatação de células, clicando neste ícone. Posteriormente, escolhemos a categoria pretendida. Neste caso, é a categoria texto. Para finalizar, clicamos no botão OK. Agora preenchemos novamente as células com os valores seguintes. Célula C9, 5 pontos. Célula D9, 8 pontos. Célula E9, 10 pontos. E célula F9, 26 pontos. Como podemos constatar, não foi efetuado qualquer cálculo, embora pareça que existem números para somar. Mas estes números encontram-se formatados como texto. Logo, não é possível somar o conteúdo. Para fazer esta correção, basta selecionar a célula ou o intervalo de células e expandir o sinal de alerta. Posteriormente, converter o texto para número. Feito isto, o erro fica corrigido. Não perca a próxima aula e até lá pratique. Obrigado e cumprimentos!